O que você sabe que deveria fazer, mas não está fazendo? A gente vai falar sobre isso. Vamos usar o exemplo da Bíblia aqui, né, pastor? Que até isso tem na Exatamente. Bíblia. Não tem o que não tenha na Bíblia. Eu sou a Adriele, Pastora Dir. pastora Dira aqui comigo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu na travessia, né, do rio ali, quando Moisés se deparou com aquele povo todo diante do rio e o que aconteceu. Exatamente. Ali nós vemos na Bíblia Sagrada parte, nesse texto de Moisés, né? Uhum. Quando eles saíram da terra, saíram do Egito, que eles levavam O povo todo. 430 anos, se eu não me engano, 430, né? Uhum. 430 anos escravos ali no Egito. E eles saíram daquela terra, Deus tirou eles ali por mão de Moisés, Uhum. entendeu? E de repente eles se depararam com uma situação, que era o Mar Vermelho. E o povo começou a ficar tudo apavorado, não é Dá pra verdade? imaginar? Dá pra imaginar a cena. Então, às vezes isso acontece na vida da gente, né? Sim, Acontece uma situação, você fala, e agora? Então, imagina aquele povo todo. Não, e o pior não é no caso, se você se imaginar na situação de Moisés, você tem algo, você conhece um Deus do impossível, né? Porque Moisés exatamente. tinha essa Sim, consciência, ele mas teve. imagine o povo todo clamando, Gente, chorando ali, falando, agora nós vamos morrer, exatamente. né? Moisés, ele viu Deus numa sarça ardente. Olha Ele que maravilha, conhecia entendeu? Deus, né? Ele viu Deus, quando ele saiu ali, teve todo Deus ele moveu de uma forma sobrenatural para Uhum. libertar aquele povo que estava, ó, 430 anos, é muita gente, É muito muito tempo, tempo. aliás, Muito tempo e para muita gente. ficar em escravidão, ficar sob Uhum. um jugo. Aliás, acho que um ano já é muito, você imagine Já, 430, verdade. né, nessa situação. Então, Deus fez um mover tão sério ali que ele precisou se envolver numa situação ali para depois ele ir lá para até esqueci o nome da cidade lá, Uhum. né? Onde ele conheceu a esposa e lá ele se tornou cuidou das ovelhas do sogro e lá Deus falou com ele, apareceu numa sarça, quer dizer, Então depois tem veio toda uma toda história, né? uma história para chegar até ali, Até ali. Uhum. entendeu? Será que Deus ia fazer tudo isso para quando chegasse ali dar em nada, como diz É, no ditado nadar, nadar e morrer na praia? mas já aconteceu uma situação assim, com certeza já aconteceu. Hum, Acontece nessas situações que você se depara ali com uma situação que, gente, quando que um ser humano vai imaginar o mar se abrindo? Nunca, né? não, Então, ele tinha essa ideia, ele sabia quem era Deus e tudo, mas imagine aquela, eu fico imaginando você nessa situação e quantas vezes já aconteceu algo que, uma situação difícil e as pessoas em volta chorando, já né, se acontece. lamentando, falando, oh, poxa vida, olha aí, o que que você tá Uhum, fazendo? Que, exatamente. né, tipo, Uhum. é uma situação que as pessoas ali, no caso, era um povo todo, né, Imagina, era milhões de pessoas, falando, imagina o que que entendeu? eles não falaram naquele Eles momento, né? vinham e eles vinham ali, né? E de repente eles dão de cara com aquele mar, Uhum. entendeu? O mar fechado. Parecia que tinha E os acabado ali, egípcios vindo parecia atrás, que nem doida. exatamente isso, aí que eu ia Aí chegar. é que é a Aí questão. eles olhavam atrás, vinha aquele levantando Um poeira, um exército, né? exército inteiro. E Uhum. eles sabendo que se Deus não intervisse, né? Que seria, né? Não ia sobrar, não ia, acabava a história de Israel, acabava os Uhum. hebreus ali, entendeu? Exatamente. Então eles tiveram que confiar, eles tinham que confiar. Só que aquele povo que estava ali era um povo que, infelizmente, ainda tinha uma mente escrava, Uhum. entendeu? Ainda tinha uma mente escrava. Então eles não, a Bíblia diz que eles chegaram mas isso foi mais para frente, né? Uhum. Chegaram a desejar estar novamente no Egito por causa de algumas coisas que eles tinham lá, mesmo eles Imagino. sendo escravos, entendeu? Uhum. Então, agora, que nem nós falamos agora há pouco, já Moisés não. Moisés ele tinha tido experiência com Deus, Uhum. entendeu? E ali naquele momento ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele só não Mas ele sabia também. exatamente o que você pensa. Aos olhos, Moisés tinha experiência com Deus, mas era humano. Isso. Então, o que a gente está dizendo hoje é aquilo que eu falei no início, né? Você sabe o que tem que fazer, mas às vezes, naquele momento, você, não sei se por não ter força ou o que que Às acontece, vezes você você não não sabe faz como como fazer, fazer. entendeu? Exatamente. Às vezes você não sabe como fazer, Uhum. né? Então Moisés ele estava ali, ele estava ali
naquela Sabia que situação, existia ele Deus. sabia que Deus ia fazer, Uhum, ele sabia que ele ia ter que fazer, ele sabia que ele ia ter que fazer alguma coisa, uhum. mas ele não sabia como, Como? entendeu? Exatamente. Então ele subiu lá e consultou a Deus, Deus deu a direção para ele. Qual foi a É. direção que Deus deu para Ó, ele? até vou ler aqui o versículo rapidinho para vocês, no versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Então, às vezes, as pessoas estão nessa situação. Você sabe que existe um Deus, você sabe que Deus é um Deus de milagres, que ele tem a resposta para a sua vida, mas às vezes o que você tem que fazer, você pensa, e agora? E agora, às vezes, não tem pessoas, eu conheço pessoas que vivem uma situação difícil e falam, eu conheço Deus, eu tenho Deus na minha vida, mas às vezes a vida da pessoa tá toda bagunçada. Então, isso mostra que ela conhece que existe um Deus, mas ela não tem uma vida com esse Deus, tipo, agindo na vida dela. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu sei que eu tenho que ir na igreja, eu sei que eu Isso, tenho que adorar a Deus, eu sei que eu tenho que ter uma vida santificada, mas às vezes ela não teve essa atitude ainda, né? Porque Deus exatamente. cobra aqui de Moisés. Isso. Por que você tá perguntando pra mim? É Tipo, no nesse versículo sentido, que né? diz assim: diga ao povo que marche, Em seguida, já ele fala: diga aos diga ao israelitas povo que marche. que marchem. Então, quer Então, dizer, era uma atitude. uhum, Deus estava dando ali a exatamente. direção para Moisés. Entendeu? Deus estava dando direção E assim. trazendo pra hoje, pastor, que nem eu tava falando, pessoas que entendem que existe um Deus, não é que ela não tem fé, ela acredita, Deus existe. Às vezes Deus até já fez uma obra na vida dela, mas ela tá naquele momento, e agora? O, o, o que você diria, né? Usando o exemplo de Moisés, o que Deus falou pra ele, diga ao povo Diga ao que povo que marche, marche. trazendo pra hoje. Este mês nós estamos tendo 21 dias de oração e jejum aqui na igreja DNA do Pai. E no dia 28 de janeiro nós teremos uma noite profética, uma noite de milagres, uma noite muito especial. E neste dia nós vamos entregar a rosa. Nós vamos levar esta rosa para a oração, orar pela tua vida e acreditamos que esta rosa será um veículo de transferência da bênção de Deus, de tudo aquilo que nós temos orado para a tua vida. Então, no encerramento do jejum e da oração, nós estaremos abençoando esta rosa e entregando para você. Venha buscar pela tua família, pelas tuas finanças, pela tua saúde. Venha buscar para pôr na tua casa, na tua empresa, no teu carro. Venha buscar para levar uma bênção para a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos estar tanto aqui no Boqueirão quanto no Tatuquara. No Boqueirão às 19 horas, no Tatuquara às 9 horas da manhã. Isso vai acontecer todo último domingo do mês durante esse ano. Prepare o teu coração para que você venha pegar as 12 rosas. Todo último domingo do ano, venha pegar a tua rosa. E agora em janeiro será dia 28 de janeiro. No Tatuquara às 9 da manhã e aqui no Alto Boqueirão às 19 horas. Deus abençoe. Trazendo para hoje, é necessário que as pessoas também tenham uma atitude. Porque Deus falou trocando em miúdos, Deus falou assim, fala, pô, tomar uma atitude, ele só tem que marchar. Uhum. Entendeu? É só isso. Porque o mais difícil ele já fez. O mais É. difícil, lidar com aquele faraó não era fácil. Entendeu? Exatamente. Lidar com ele precisou 10 pragas ali. Pra e uma, ele. e a pior de todas, eu acredito que seja, que foi a morte dos primogênitos. Inclusive o príncipe, entendeu? O filho do rei faraó. Entendeu? Então, o mais difícil já tinha feito. Agora o povo só tinha que marchar. Quer dizer, era nada em vista do que Deus já tinha feito. Era tipo Deus dizendo, faz a tua parte, Faz que a eu tua tô parte aqui que pra eu já fazer fiz a minha. É, exatamente. Faz a tua que eu já fiz a minha. E Ou continua seja, fazendo, né? diga ao povo que marcha. Ou seja, creia, confie, vai à frente. Né? Vai em frente. Né? Creia, confia, vai à frente. Então é isso que às vezes, essa é a posição que nós precisamos tomar. Porque às vezes a pessoa acha difícil vir para a igreja. É. Uhum. Custa marchar um pouquinho vir para a igreja. Não é verdade? Hoje tá Não fácil, é difícil, né? tá fácil, não precisa nem marchar. Não é verdade? Verdade. Hoje não precisa nem marchar. Hoje está fácil. A pessoa é só ela colocar no coração dela e determinar. Não, eu vou para a igreja, eu vou buscar uma bênção, eu vou tirar um dia para me consagrar, vou buscar uma direção de Deus e Deus ele vai fazer. Hoje não precisa marchar. Ela só precisa colocar, se determinar. Ela se determinar e fazer aquilo para quê? Para o bem dela mesma, para o benefício dela mesma, para ela ser liberta, para ela ser curada. É ela que vai ser beneficiada nisso. Verdade. Né? Até para Moisés, né? Em seguida que Deus fala, estende a tua mão e você verá o que eu vou fazer, né? Então Deus, a parte dele já está sendo feita, né? Está sendo feito. Daí depois, o que acontece, né? Deus abre o mar e o povo passa, mas para tudo isso teve
Moisés teve que ter atitude, né? Às vezes Deus tá perguntando para você o que que te falta. Se você já tem fé, você já crê num Deus, Exatamente. o que que falta, né? É a atitude. Uhum, O que falta é atitude. A própria palavra diz que a fé sem a obra é morta. isso. Né? O próprio Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então a pessoa, às vezes, ela quer que as coisas aconteçam de uma forma, não pela Cai, fé, mas mágica. que o anjo Né? teletransporte Exatamente. do Fecha o lugar. olho e já acorde lá do outro lado do mar. Não é isso, né? Exatamente. Não sei qual que era, qual que era a ideia. Mas, então, nessa questão aí, é a pessoa tomar atitude, dizer, não, eu vou. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa agora, a pessoa ela olha para quê? Para o obstáculo. Esse é o grande problema. Ela vai olhar para o Igual o obstáculo. povo, né? Olhou pro mar, começou a chorar. Começou a já reclamar, né? Exatamente. Olha para o mar, vê um mar vermelho daquele lá. Garanto que ele nunca tinha visto, ninguém nunca viu, né? Um mar se abrir, né? Não. Eles não contavam com isso. Mas acho que de Né? maneira nenhuma passava De essa jeito opção nenhum. pela Exatamente. cabeça, né? Verdade. Entendeu? Eles não imaginavam, então eles viam um obstáculo. E assim é, às vezes, com a gente, vamos dizer assim, Com a todos, gente, né? A acontece. gente olha para o obstáculo, olha para o mar, olha para a situação, olha para o problema. E é Entendeu? engraçado como, quando acontece isso que você está falando, automaticamente é como se houvesse apaga, né, da memória. Porque Deus já tinha, que nem o pastor mesmo falou, Deus já tinha feito tantas coisas, mas naquele momento ele só olha para o mar. Ele Só não pro mar. lembra de coisas grandiosas que Deus já fez e faz pela vida dele, Exatamente. porque aquele problema, aquela situação é tão grande, né? Uhum. Que cai no esquecimento que Deus já fez e naquele momento, e agora, né? É, exatamente. Então, acontece aí também. A pessoa, ela esquece o que Deus já fez e foca no que tá para acontecer. Entendeu? Eu acho que eles pensaram o quê? Vamos morrer aqui vamos agora. ver tudo, né? Ou vão levar a gente de volta e o castigo vai ser pior. Né? Né? Exatamente. Mas ele já sabia que o final, que eles iam morrer mesmo, né? Verdade. Tanto é que alguém fala assim, não tinha cova lá, preferia morrer lá, que lá pelo menos era enterrado lá. Entendeu? Vamos Então, morrer aqui vamos agora? morrer aqui, tipo, ainda reclamou para Moisés, né? Tirou de nós lá por quê? Porque lá não tinha cova suficiente, lugar suficiente, para nós ser sepultado aqui, entendeu? Então o povo nessa daí, eles ficaram, eu acho que é até normal do ser humano, né? Olhar para o problema, Olhar para né? o problema. Mas a gente precisa, mesmo sendo normal do ser humano, de nós homens, nós temos que aprender a colocar a nossa visão em Deus. Isso. Entendeu? É verdade. Isso aí. E quando Deus fala ali com Moisés, dá para perceber, né? Que Deus fala, você já sabe o que tem que fazer. Já sabe, Né? exatamente. Deus fala exatamente isso. Por que você está clamando a mim? Então, não há um problema em você consultar a Deus, não. Muito, Deus me livre, não é isso que a gente está falando, muito pelo contrário. Mas tem coisas que você não precisa mais perguntar, tem coisas que a gente já sabe a resposta, aí é que tá, né? Exatamente. Tem problemas, tem situações, ou até mesmo a vida que você tem vivido, que você já tem a total consciência que você precisa de Deus. Mas faltou a atitude, né? E daí, em seguida, você vê que Moisés, ele não ficou dormindo no ponto, não, né? Ele já entendeu, opa, Deus falou, vamos lá, foi e fez. Então, que nós sejamos mais assim como Moisés, né? Exatamente. Deus, às vezes, dá uma chamada, você já sabe o que tem que fazer, mas que a gente já... que Deus vai abrir, Deus vai Exato. Então, a gente já tenha essa atitude o mais rápido possível para que esse problema, isso que você tem enfrentado, a resposta com certeza está em Deus. Exatamente. Mas que você tome partido do que você tem que fazer. O que falta? O que tem faltado para você? Qual a atitude que falta você fazer? Qual a tua parte, né? E Deus vai fazer a dele com certeza, né, pastor? Isso aí. Deus faz a parte dele, está tudo certo. Então, Exatamente. Nós é que temos que ter atitude para fazer a nossa. Nós temos que usar a nossa fé e fazer o que tem que ser feito. E Deus faz a parte dele. Deus tirou o povo do deserto, aliás, do Egito, do né? Egito, e honrou até o final. Abriu o Mar Vermelho, fez tudo que tinha que fazer. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém. Então é isso, gente. Bora fazer a nossa parte. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo, abençoar a vida de alguém também. E nós temos vídeos aqui segunda, quarta e sexta-feira. Um abraço. Abraço.